Uma história costuma começar por um ponto de partida ou de chegada. Mas a nossa história de hoje começa aqui, onde não se sabe onde é o começo e nem o fim. Este é o universo, um lugar tão grande que nenhuma régua no mundo pode medir. As estrelas que a gente vê no céu à noite são os planetas e satélites que se multiplicam aos bilhões. Aqui está a Via Láctea, onde vamos encontrar o planeta Terra. Olha ele ali, todo azulzinho. O planeta Terra é redondo e é o único em que existe comprovadamente a presença de vida. Vida de inseto, Vida de planta, Vida de bicho. Vida de gente. Muita, muita água. Por causa dessa água toda, é que a Terra fica assim, toda azul. tem tanta água que faz até blocos de gelo. e o que não é água e nem gelo é terra. E a Terra foi dividida em 6 partes, os 6 continentes. Nós moramos aqui, no continente americano. Não, em cima não. Nós estamos embaixo da linha do Equador, na América do Sul. A América do Sul tem vários países. Nós estamos nesse aqui. Esse aqui mesmo, cheio de verde, cheio de rios, cheio de gente de toda cor, de todo jeito, de todo amor e sorrisos. Moramos no Brasil. Mano, você tá ligado que tem o estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo, né? Esse é o estado. Você tá ligado que a cidade de São Paulo fica ali mais perto do mar, né? Isso? Aê, mano! E é aqui que está a 5ª maior cidade do mundo, com mais de 12 milhões de gentes. Gente de todo tipo, com todos os sotaques de todo o país e de todo o mundo. Gente com muita força, gente com muita pressa, gente com muita história, gente para todo lado. E dentro da cidade de São Paulo tem muitos e muitos bairros, que inclusive são divididos em zonas, para que as gentes que moram aqui não se percam tanto. Mas nós aqui do projeto Quem Conta um Conto Aumenta o Sonho, vamos para a Zona Sul de São Paulo, mais precisamente para o bairro do Jabaquara. O nome Jabaquara vem do Tupi-Guarani, Iabe-Aquará, que significa rocha ou buraco. Mas também é a região conhecida como os caminhos que levam ao mar. Muitos córregos e casas de pau-a-pique permanecem no bairro até hoje. Isso provavelmente se dá porque Jabaquara foi uma das primeiras regiões que os desbravadores encontravam depois de subir a serra. A região pertencia às sesmarias do famoso padre José de Anchieta. E, na época, era uma mata deserta, que servia para que as pessoas escravizadas tivessem um abrigo. Jabaquara também serviu de ponto de descanso para viajantes que se dirigiam a Santa Amaro e à Borda do Campo, até o início do século XVII, época em que os fazendeiros e os sitiantes também começaram a procurar a região para abrir estabelecimentos agrícolas e comerciais. A região se popularizou no final do século XIX, quando a prefeitura da cidade de São Paulo criou o Parque do Jabaquara, local ideal e agradável para lazeres, encontros e piqueniques. A chegada dos bondes na década de 30 e a inauguração do aeroporto na década de 40 deu grande impulso ao desenvolvimento do bairro. Porém, o marco decisivo para seu crescimento foi a construção da paróquia São Judas Tadeu em 1940. Verdade, mas foi em 1974, com a construção da estação de metrô Jabaquara, é que muita gente veio para cá. E depois do metrô, vieram a rodovia dos imigrantes, que facilitou muito a conexão com o litoral sul paulista e o terminal rodoviário do Jabaquara. Mas o que conhecemos por Jabaquara hoje é bem diferente do que era no início do século XX. Hoje, Jabaquara é um dos 96 distritos de São Paulo e ocupa uma área de aproximadamente 14 quilômetros quadrados.
E dentro de cada distrito há inúmeros bairros diferentes. Só lá no Jabaquara temos a Vila Santa Catarina, Vila Guarani, Imprensa, Vila Clara, Vila do Encontro, Americanópolis. Bom, quando o pintor japonês Manabu Mabe chegou ao bairro na década de 1950, ele encontrou muitas ruas de terra batida, muita simplicidade. Ele contava que deixava um facão na soleira da porta de entrada. Por quê? Para tirar o barro das solas das botas usadas para ir até a cidade, ou seja, para ir até a região central da capital. Em 63, Mabe pintou a obra Paisagem do Jabaquara, que hoje faz parte da coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM, do Rio de Janeiro. Mas não é a única visão de um artista sobre o Jabaquara, não. Em 99, os grafiteiros Os Gêmeos fizeram um quadro representando o ponto final do metrô. E hoje, este mural faz parte do acervo da Pinacoteca de São Paulo. Esse cenário de terra batida nos faz lembrar o Seu Manuel, que viveu por aqui anos depois das pessoas que eram escravizadas conseguirem fugir para o litoral santista, tendo como passagem e acolhida o Sítio da Ressaca. Seu Manuel ou Seu Cativo, como era conhecido por todos dessa região. E quem contou a história do Seu Cativo foi Margarete, que o conheceu ainda quando era pequenina. A Margarete conta que, assim como ela, outras crianças ficavam aos cuidados do Seu Cativo, enquanto suas mães saíam para trabalhar. O Seu Cativo era, assim, uma espécie de babá à moda antiga. Obedeçam Seu Cativo, diziam as mães enquanto iam para o ponto de ônibus. E as crianças ouviam e obedeciam. E passavam as tardes inteirinhas seguindo o Seu Cativo pelas ruas do Jabaquara. E em frente, carregando o misterioso saco nas costas. As crianças, como a Margarete, seguiam curiosas, andando ao seu redor por todo o bairro. E o que é que ele carregava? E o que tinha no saco? Ora pronobis, é claro. É o que ele carregava. Piadinha sem graça. Mas vamos lá. Ó, o Seu Cativo, ele era um homem sério e muito digno e de pouca conversa. Mas quando ele falava, as crianças ficavam assim, ó, com os ouvidos todo abertos para escutar ele. Ele era um mestre, um líder, um sábio. E a Margarete, que só tinha uns 4 anos, consegue se lembrar de uma esquina do Jabaquara. Uma esquina desse bairro enorme, onde tinha uma árvore muito grande com uma balança de corda. Essa esquina, que no meio desse universo tão grande não sai da cabeça da Margarete, era o lugar onde Seu Cativo fazia toda a criançada sonhar, enquanto ele as balançava na balança para lá e para cá. E entre o cá e o lá, com a Margarete na balança, Seu Manuel Cativo dizia para toda a criançada ouvir que cativo é a pessoa que perdeu a liberdade, que não é livre. E isso ele sabia, porque tinha sido escravizado. Ele tinha 2 filhas, a mais velha, que se chamava Maria, e a caçula, que se chamava Aparecida. Elas duas sempre reprimiam o pai quando percebiam que estava contando histórias do tempo em que foi escravizado. Não conta isso para as crianças, pai, a gente tem que esquecer. Mas Seu Manuel, ou Seu Cativo, pensava justamente o contrário. Ele achava que precisava contar a história dele para todo mundo, principalmente para as crianças, para que nunca ninguém as fizesse de cativas. Ele repetia insistentemente isso enquanto caminhava carregando o saco cheio de ora pronobis pelas ladeiras do Jabaquara. As histórias de tempos de escravizado eram contadas e recontadas. E contadas e mais contadas para que nunca fossem esquecidas, para que a liberdade seja algo comum a todos. Já para as crianças, a liberdade eram as tardes que elas passavam com o Seu Cativo, Ajudando a carregar o saco, correndo pelas ruas do bairro atrás dele para não perdê-lo. Ouvindo as suas histórias, conhecendo o mundo.
sentindo vento na cara, na corda da balança pendurada na árvore gigante, lá naquela esquina, gravada para sempre na memória. Isso era o Jabaquara, para Margarete, que passou a sua infância nesse bairro da zona sul da cidade de São Paulo. E para você, e para mim, e para nós, o que é o bairro do Jabaquara? Caminhar. 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 Subidas, descidas, vielas, conversas de botequim. O meu caminhar pelo Jabaquara, em busca dos rostos que estariam ali para ouvir as histórias que eu tinha para contar, me levaram a um caminho de descobertas. Do bairro, das suas formas sinuosas, das crianças brincando nas ruas, dos sorrisos nas esquinas, mas, sobretudo, me levou a um caminho de descobrir que o meu olhar podia ir além e podia ver as potências escondidas em cada viela, em cada ladeira do Jabaquara. Cada visita é repleta de memórias e cada história que a gente conta suscita de quem está ouvindo lembranças felizes. Eu lembro muito bem ali na rua René Fernandes, na rua do Beco, em cima de um córrego com madeirite, as crianças já se juntavam ali para me esperar, para ouvir a história. Eu lembro de abrir assim a mala e dela sair vários bonecos. É um espaço que a gente cria que é um espaço possível de sonhar, um espaço mágico. A história com o Jabaquara, ela começa ali na década de 90, mais precisamente no ano de 97, quando eu tinha 13 anos de idade. Todo moleque dessa fase queria me tornar jogador de futebol. E ali no Jabaquara, na Engenheiro Curbicieiro, em frente à garagem de ônibus, eram distribuídas as famosas cartinhas para os testes de futebol no Clube da Portuguesa. Uma vez, eu fiz a minha mãe num sábado, sair lá do extremo norte de São Paulo e até o extremo sul da cidade pegar as benditas das cartinhas para marcar o teste. Dito e feito, conseguimos. Foi uma alegria só. Porque o tempo foi passando, eu acabei desistindo do futebol. Mas eu não desisti do bairro do Jabaquara. Jabaquara para mim é troca, é aprendizado, é suor, é sede, é ladeira. São abraços, café, biscoito, história, olhos atentos. Jabaquara é gato, é cachorro, é criança no meio da rua, é bar em frente a uma igreja, é Jesus com sinuca. São algumas portas fechadas, mas assim um monte de janela aberta. São cores, muitas cores. Tem cor de cimento, tem cor de reboco, tem cor de terra e tem um colorido de um monte de roupa estendida no varal. Caminho Jabaquara é muita gente, muitas ruas, muitas vielas, muitas conversas das boas, sentada num banquinho que eu levava por todas as casas que eu passava. Mas para mim mesmo, Jabaquara, principalmente, a certeza que as pessoas se unem através da arte de contar, ouvir histórias. O Jabaquara ressignificou caminhos para mim. O trajeto que se faz em direção ao outro. Caminhos que muitas vezes, para mim, eram abertos por crianças, me guiando por vielas, becos, ruas lamacentas, com risadas altas, ou por uma senhora que me apontava a direção. Mas essa é só a primeira definição de caminho aqui. A segunda, tão difícil quanto, é o caminho que se faz em direção ao íntimo do outro. Estabelecer essa conexão de mão dupla que me permitisse me conectar ao meu anfitrião e ele a mim. São muitas as histórias que eu vou levar no meu kit memória. Eu me lembro que em uma das primeiras casas que eu visitei, no meio do terreno tinha uma vala que separava o portão da casa e tinha uma tábua que tinham colocado para fazer uma espécie de papel de ponte. E eu, insegura, com medo, comecei a atravessar aquela ponte até que uma senhora lá de cima da casa gritou: "Ih, menina, cuidado, você vai escorregar, põe o pé ali do lado direito", isso, não, ó, cuidado, agora põe do lado esquerdo.
Aquela mulher que me guiava lá de cima, ela ia construindo o meu caminho. E o medo, ele ia se afastando de mim. Ela cuidava dos netos e dos sobrinhos que atravessavam aquela ponte com a maior desenvoltura. Isso porque aquela mulher tinha ensinado a eles como atravessar a ponte e tinha ensinado para eles como subir. Ai, quando eu visitei a casa de Dona Siló, a proposta era levar uma história e também levar uma música que tinha a ver com o Nordeste. Dito e feito, chegando lá, quando eu comecei a cantar, ela logo se conectou com a memória dela de infância. E engraçado que a casa dela é repleta de utensílios domésticos que traz essa memória do Nordeste. As plantas, e em cada frase ela sempre parava e comentava. E no final ela sempre dizia: eu vivo cada dia como se fosse o único. Essa é a lembrança de uma mulher guerreira que eu quero na minha vida. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu acabei retornando para o Jabaquara. Aquele mesmo lugar onde distribuía as cartinhas para o teste, eu acabava enchendo fichas, ajudando no pré-atendimento para algumas famílias necessitadas que iam no escritório. Fiquei assim durante um período naquele bairro. Só que eu tive que me ausentar de novo, para voltar anos depois. Porque quando eu volto, com o barulho da cuíca e do pandeiro, eu sou convidado a ser diretor da escola Lava Pés Pirata Negro, que hoje fica ali no bairro da Vila do Encontro, na Avenida do Barro Branco, no 770. A minha história com o Jabaquara só foi aumentando, porque junto com isso, eu faço parte do projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Sonho. E aí eu comecei a conhecer mais pessoas do Jabaquara, as ruas íngremes de Americanópolis, sorrisos diferentes, rostos talvez que eu já vi lá atrás e reencontrei de novo de outra forma, bebendo água daqueles poços artesianos de algumas casas que eu passava. Enfim, conhecendo amores, afetos, esse bairro tanto me proporcionou que ainda me proporciona. Quando eu penso no Jabaquara, logo vem gente, muita gente. Vem carro, caminhão de gás, moto turbinada, choro de criança sendo unidade ao funk. Tem as bikes, elas são silenciosas, mas elas têm umas manobras radicais. Tem os fios elétricos, um monte. Eles juntam as casas umas outras, deixando tudo bem apertadinho, uma costura bem alinhavada. E lá em cima, um monte de pipa no azul do céu. Tem maquiagem, tem uma mala pesada, barulho das canecas, umas batendo nas outras. Ah, não, o café vazou de novo. São frases ditas sem pretensão. É conversa, é fala, escuta, já é saudade. O primeiro dia que eu comecei a ir na casa das pessoas, eu fiz um mapa para poder visitar o máximo de famílias que eu pudesse em um só dia e para não me perder. Daí eu cheguei na primeira casa, sentei no meu banco, contei a história que eu tinha preparado, tomei café, ouvi as pessoas, me perdi. Me perdi no tempo, me perdi nas histórias, me perdi nas conversas. Então eu decidi nunca mais fazer mapas. Pelo menos não no Jabaquara. Quando a gente pensa em caminhos, várias coisas boas vêm na cabeça. Mas também pode gerar medo, ansiedade, o medo de se perder no caminho até o outro. Porém, possuíamos fios condutores que nos aproximavam do outro, que eram os contos e as histórias. Os contos nos possibilitou caminhos pelo outrora território de escravizados fugidos e povos originários, nos revelando um povo de luta. Jabaquara é caminho, mas o caminho que te leva até o outro te traz também até você. E a pergunta que surge daí vai precisar de resposta. Qual é o seu caminho? Ah, o meu foi e ainda está comigo. Jardim Lourdes! Marjorie! Americanópolis! Vila Clara! Vila do Encontro! Sem terra!
E foi nesses lugares, de tantas gentes, tanto abraço, tanta porta aberta, que Jabaquara nos contou a sua história.